Do tanto de assombração e consumição que tem nesse mundão do sertão para tirar o sono dos companheiros e companheiras boiadeiros e prejudicar a saúde dos animais, uma das mais perigosas é a brucelose, que continua sendo uma das principais causas de abortos e de problemas de reprodução no rebanho brasileiro. E sem ter a pretensão de ensinar o Padre Nosso para o vigário, a gente pede licença para fazer aqui a recordação de que existe uma vacina que funciona perfeitamente na prevenção da doença, sendo até que o fazendeiro é obrigado a aplicar a injeção no seu gado. Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito e de qual é o calendário da imunização, a gente recebeu aqui no nosso rancho virtual a visita internética do médico veterinário Rodrigo de Souza Ferreira, gerente do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, da Secretaria de Agricultura de São Paulo. E tendo em vista a importância do assunto, a nossa produção achou importante reapresentar agora esta entrevista. Confira. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela sua disposição para atender a gente. Seja muito bem-vindo e fique à vontade que a casa aqui é sua, viu? Boa noite, Cid. É um prazer estar aqui. A gente está à disposição para qualquer situação, qualquer necessidade. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é nosso. Ô, Rodrigo, o que é a brucelose e o que acontece com os animais que são atacados por essa doença? A brucelose é uma doença causada por uma bactéria, né, que chama brucela, e ela causa, nas fêmeas, causa aborto no terço final da gestação, e nos machos causa orquite, a inflamação dos testículos. A gente tem uma ideia, Rodrigo, do tamanho do prejuízo provocado por essa doença nas fazendas de leite de corte? Isso, a estimativa é que cerca de 20% da produção é perdida, na produção de leite ou de carne, é perdida por causa da brucelose. 20% é um número considerável, né? Agora, Rodrigo, como é que os animais pegam a brucelose? A brucelose, a transmissão pelos animais, principalmente via placenta. A vaca, ou ao abortar, ou nos próximos partos, que normalmente ela não aborta, é só nas primeiras vezes que acontece o aborto, ela elimina essa bactéria na placenta. E as outras vacas têm costume de ingerir essa placenta ou contamina a pastagem ou a água e com isso outras vacas, outras fêmeas, né, ingerem essa pastagem ou água contaminada e adquirem essa doença. Além dessa forma que você está falando, o contato direto entre um animal contaminado e um animal sadio pode também transmitir a doença? Normalmente não, normalmente é só por via oral mesmo. Através da ingestão da bactéria na placenta ou na água e pastagem contaminada. Rodrigo, agora uma questão muito delicada, né? É o seguinte, a brucelose do gado pode contaminar também as pessoas que têm contato com esse gado? Isso, pode contaminar a pessoa, né? A pessoa pode adquirir a brucelose, por exemplo, na ingestão de leite cru e derivados, como queijo, iogurte, e também no consumo de carne crua ou mal passada. E além do contato direto, por exemplo, auxiliar no parto, ter o contato com um animal, pode transmitir essa doença para o ser humano, sim. Como é que o fazendeiro faz para saber se ele tem algum animal com brucelose no seu rebanho? Isso, ele tem que chamar um veterinário que é habilitado, ele é habilitado pelo Ministério da Agricultura, que é responsável pela realização do diagnóstico, do teste de brucelose, para verificar se os seus animais estão sadios ou se estão doentes. Isso é feito por um veterinário. A doença não tem sintomas visíveis, assim, além dessa questão do aborto das vacas? Isso, normalmente os sintomas são esse aborto, mas acontece o aborto só nos primeiros partos, né? Então, depois, com o avançar da doença, a vaca pare normal, e então, por isso, o diagnóstico tem que ser feito através de um veterinário, através desse teste de brucelose. Agora, Rodrigo, o que é que o fazendeiro deve fazer se aparecer algum caso de brucelose na sua boiada? Isso, se acontecer de um caso positivo de brucelose no rebanho, esse animal precisa ser eliminado, ou através do abate sanitário, enviando para um frigorífico, em que realiza o abate sanitário, ou através da eutanásia, ou seja, o sacrifício desse animal pelo veterinário do serviço oficial, no caso,
a defesa agropecuária aqui do estado de São Paulo. E essa carne não pode ser aproveitada? No abatedouro, se não tiver lesão macroscópica, a carne pode ser aproveitada, mas algumas partes do corpo, como por exemplo glândulas mamárias e trato reprodutivo, precisam ser eliminados. Mas isso só com o abate no abatedouro sob inspeção oficial, né? Então, com o veterinário que faz essa inspeção e verifica que realmente não tem nenhuma lesão. Agora, Rodrigo, quando o pecuarista deve fazer a vacinação dos seus animais contra a brucelose e quais são as categorias de animais que devem ser imunizados? A vacinação contra a brucelose ela é feita só em fêmeas bovinas, né, o gado, né, e as bubalinas também, que são os búfalos, então as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Essas que são passíveis da vacinação contra a brucelose. E ela é dividida em 2 etapas, a vacinação, por 2 semestres. O primeiro semestre de cada ano e o segundo semestre, sendo que ela finaliza junto com a campanha de aftosa. Então, sempre até o final do mês de maio e até o final do mês de novembro, os produtores têm que vacinar todas essas fêmeas declaradas como de 3 a 8 meses por um veterinário cadastrado, que é quem faz a vacinação contra a brucelose. Por que o fazendeiro mesmo não pode aplicar essa vacina, Rodrigo? Essa vacina é uma vacina viva, então ela é produzida com uma bactéria viva que causa a doença. E por isso precisa ser o próprio veterinário para realizar essa vacinação, por causa do risco da transmissão através de um acidente vacinal. Agora, quer dizer, então, que a gente está em pleno período de vacinação contra a brucelose no Brasil, então, Rodrigo? Isso, Aí nós estamos na etapa do primeiro semestre, que finaliza agora no mês de maio, no final de maio de 2023. Ô, Rodrigo, agora, se o macho também pega a doença, né, por que ele não pode ser vacinado? Porque como é uma vacina viva, no macho ela causa a doença, ao invés de evitar a doença. Então, por isso o macho não é vacinado para não propagar a doença no rebanho. Agora, o que pode acontecer, Rodrigo, com o fazendeiro que não vacinar os seus animais contra a brucelose? É obrigatório, né? Isso, é obrigatória a vacinação. O produtor que não vacinar, ele pode ser multado por não vacinar. E, além disso, ele vai precisar procurar um veterinário habilitado que faça o exame, se ela passar dos 8 meses, que após os 8 meses ela é uma vacina, é uma outra vacina contra a brucelose, mas é um outro tipo que chama RB51, e aí, se passar dos 8 meses, ele precisa fazer o exame, e ela realmente sendo negativa, aí ela pode ser vacinada com esse tipo de vacina que chama RB51. Agora, cá entre nós, né, Rodrigo, não convém facilitar, né? Melhor vacinar logo o gado para não correr risco, evidentemente, né? Com certeza. O importante é fazer a vacinação no tempo correto, dificultando a doença de acontecer no seu rebanho e também da transmissão para o ser humano, por causa dela ser uma zoonose, igual a gente falou, que é uma doença que passa do animal para o ser humano. Agora, Rodrigo, qual foi o resultado da última campanha de vacinação contra a brucelose aqui no estado de São Paulo? No ano passado, no segundo semestre, a gente obteve cerca de 97,5% das fêmeas foram vacinadas. Isso não quer dizer que as outras fêmeas não são vacinadas, elas são, mas fora, após a final da etapa, após a autuação, a uma multa do produtor, né, e ele realizando a vacinação posteriormente, de acordo com a faixa etária da bezerra. Quer dizer que o público consumidor, né, de leite e de carne, pelo menos aqui em São Paulo e nas regiões que são abastecidas, digamos assim, pela pecuária paulista, podem ficar sossegados em relação à doença. Isso, porque o rebanho está bem, o índice de vacinação, a cobertura vacinal, né, o que é necessário de vacinar, recomendado pelo Ministério da Agricultura, é de 80%. Então a gente conseguiu ultrapassar um valor bem considerável, garantindo a saúde dos animais, né, a evitar a disseminação, a propagação dessa doença e também a transmissão para o ser humano. Muito bom. E que a gente continue assim, né, não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Ô, Rodrigo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, dizer que a gente é parceiro, né? Sempre que tiver notícia boa, chama a gente para a gente prosear mais um pouco. Obrigado, viu, Rodrigo? Um abraço para você e para toda a turma da Secretaria. Obrigado a todos os telespectadores aí pela oportunidade. Foi uma satisfação participar do programa e passar essas orientações
essas novidades aí para os produtores, para que a doença seja controlada e erradicada, uma hora seja exterminada do estado de São Paulo. Esse é o nosso objetivo, que ela seja zerada, que ela não aconteça mais no estado. Esse é o objetivo da Defesa Agropecuária do estado de São Paulo. Muito obrigado, Cílio. Obrigado e um abraço.